9. Ficou faltando uma questão para a gente corrigir, né? Qual é a página? Ai, desculpa, 249. Só um minuto, gente. Tá bom. Só um minutinho. Só um minutinho. Ficou faltando uma questão, né, gente? É a questão número 9. E quem ia ler o timer. Tá certo? Vamos lá. Qual a questão, tia? Questão número 9. Ah, sim. Nos poemas é muito comum também o emprego de figuras de linguagem, Tia, que estudamos no desculpe capítulo interromper. 4. Pera ainda, Taimo, só um minuto. Fala. A tia disse que a tia faltou corrigir a questão 8 porque faltou a B da 8 que a tia ia fazer. Também, viu? Mas vamos. A B da 8, gente, faltou corrigir também. Mas a B da 8 era bem simples, certo? A resposta da B da 8 é esse quadro. Vocês estão vendo esse quadro aí na questão 8? 1, 2, 3. Estão vendo? Sim. Pois a resposta da B, né, é basicamente isso. Vocês vão botar as palavras separadas, tá bom? Por exemplo, tem a palavra comigo, aí você vai colocar com, barra, mi, barra, go, comigo, certo? Você vai colocar as palavras desse quadro na B, só que separadas, tá bom? Igual está no quadro. Só Não, que ao sim, invés de fazer... tia, desculpe interromper. Não é pra Como, tia? dizer Não. quantas filtras poéticas há nesse verso, não? Não, é assim, ó. Vocês não vão dizer quantas é. Por exemplo, tem o verso aí, né? Comigo me deis a vir, sou posto em todo perigo. Aí você vai colocar os versos separados, as sílabas dos versos separadas, certo? É só isso que vocês têm que fazer na questão, tá bom? Entenderam ou não? Entenderam, pessoal? Qual página é? Como, tia? Não. Eu não entendi mais. Tinha deixado do jeito, não Página, entendi mais. página 249. Vocês vão colocar esses mesmos versos que tem aí nesse quadro laranja, certo? Na questão B. Só que ao invés de fazer um quadro, vocês vão colocar, por exemplo, deixa eu fazer aqui no chat para vocês verem o exemplo. Ó, olhem aí no chat. Estão vendo? Estão vendo? Então, É isso que vocês vão Isso fazer. com todas elas? Isso Com com todas todas elas? só as palavras do quadro, tá certo? Porque só tá pedindo só dessa estrofe, certo? Desses versos, certo? Aí quando terminar o comigo, você vai dar um espacinho, né? Colocar barra e colocar qual é a outra palavra? Desavinha. Aí vocês vão escrever. De barra, za, barra, vim. E isso vocês podem colocar de lado, tá certo? Estão vendo aí a outra palavra? Mas vocês estão vendo que só tem duas linhas, né? Então, vocês vão fazer isso nessas duas linhas, tá certo? Com todas as palavras certo. desse lado, certo? Pode ler, tá? É uma questão 9.
Nos poemas é muito comum também o emprego de figuras de linguagem, que estudamos no capítulo 4. Nos versos das estrofes reproduzidas na questão 7, percebemos o emprego de uma figura de linguagem caracterizada pelo exagero sentimental do eu ler. Que figura é essa? Hipérbole. A figura que expressa um exagero, né? Hipérbole. Exatamente, a hipérbole. Certo? Hipérbole. Quem é que pode ler se aprenda mais aí, dessa página? Clara, pode ler. Como que escreve hipérbole? Não é? Hipérbole com H. Hipérbole. H-I-P-R-B-O-L-E e um acento agudo no E antes do R. Vou escrever aqui no chat, tá? Hipérbole. Depois desse quadro, eu posso ler o texto? Aham. Pode ler uma parte, né, do texto. Por outro também pode ler? Pode. Está aí, tá? No chat, hipérbole. Vamos lá, Clara. Pode ler o Aprenda Mais. Obrigado. Outro importante recurso utilizado pelos poetas para dar ritmo aos poemas são as rimas, que correspondem aos sons iguais ou semelhantes que as palavras apresentam em um mesmo verso ou em outro. Elas podem ocorrer no interior ou no final dos versos. Observe. Não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que projeto. Se me olho a um espelho, erro, não me acho no que projeto. Além das rimas e do ritmo, os poemas podem contar também com a repetição das palavras, vogais e consoantes. Como você pode ver nessa estrofe do poema de Mário de Sá Carneiro, todos esses recursos contribuem para a musicalidade dos poemas. É só uma informação, né? Que nos poemas existem aí as rimas, e através dessas rimas a gente tem uma musicalidade, certo? Que é o que faz o poema ter musicalidade, né? São as rimas que esse poema tem, tá certo? Agora, gente, nós vamos estudar um conteúdo bem interessante e bem simples. Esse conteúdo vocês tanto viram no 4º ano, quanto viram no 5º ano, tá certo? Vão ver agora também no 6º ano, que é uma classe gramatical chamada de numeral. Vamos lá, pode começar, Gabriel. Tá, eu vou ler. Peraí. Aqui, achei. Numeral. É possível compreender 24 horas em um segundo. Na linguagem figurada, o texto na fotografia abaixo pretende demonstrar o tamanho do amor que se sente não grande e tão constante que todo segundo seria explorado ao máximo para se amar. Pode ler a frase que tem no muro. Eu te amo 24 horas por segundo. Nicholas Brandt. Gente, o que é que pergunta aí no início? É possível amar 24 horas por segundo? Não, né? Mas Não. Não. Por que é que ele escreve isso aí no texto? No texto não, no Para muro. expressar o amor dele, que ele sente. Quantidade de amor que ele sente. Isso, de uma forma, ele expressa esse amor e de uma forma exagerada, né? Como se ele amasse muito a pessoa e aquilo Isso usasse... aí, essa frase que ele botou no muro é uma hipérbole, né? Porque representa o exagero, né? É uma figura de linguagem que representa o exagero. Muito bem. Vamos lá. Quem vai continuar? Gabriel? Continua, tia? Pode continuar. Se alguém quiser ler, diz no chat. Tá bom. Numeral é a palavra que empregamos para adicionar
quantidade, ordem, divisão ou multiplicação. Nos textos acima, 24 ou 24 é um numeral, uma classe gramatical variável que acompanha o substantivo ou as palavras substantivadas. Mas atenção, numeral, número e algarismo. Continua lendo? Ele quer dizer isso aí, ele quer dizer assim, ó, numeral é diferente de número e diferente de algarismo, tá certo? Vamos lá, Clara, pode continuar. Tia, que eu me perdi aqui rapidinho que eu tava falando com a minha mãe. A tia pode me dizer onde é que tá? Posso. Número é a ideia de quantidade. Número é a ideia de quantidade e com ele realizamos as operações matemáticas. O numeral é a representação dessa ideia, que pode ser feita com algarismos 24 ou palavras 24. Portanto, algarismos é o símbolo dentro de um determinado sistema. 2 e 4. No nosso sistema decimal, temos 10 algarismos. Muito bem. Aí vamos lá, Taimo. Tá certo. Os numerais, a depender do tipo de ideia de quantidade, estão subdivididos em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Os cardinais parecem veicular a ideia mais básica de quantidade, enquanto os demais decorrem dessa ideia primária e têm a ver com a localização da parte em relação ao todo. Veja no quadro seguinte a classificação dos numerais. Muito bem. Então, os numerais podem ser de 4 tipos, né, gente? Pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário, tá certo? Vamos lá relembrar. Os cardinais, gente, dão a ideia de quê? Os numerais De quantidade. de quantidade. Um exemplo de número cardinal. 4, Eu tenho um ovo. 34. Não sei. 50? 50, 2, Tem um carro. todos esses números, né? E assim sucessivamente. 100, 51. São números cardinais, porque dão uma ideia de quantidade, tá certo? Já os ordinais dão uma ideia de quê, gente? Indica ordem? De ordem. De ordem. O próprio nome já está dizendo, né? Ordinal. Verdade. Ordem. Por exemplo, um exemplo de número ordinal, gente. Quadragésimo. Segundo? Milionésimo. Primeiro. Quadragésimo, milionésimo. Segundo? Primeiro, quadragésimo, né? Segundo? Segundo. Todo numeral que expressa ordem, eu chamo esse numeral de ordinal. E os multiplicativos? São quais? Multiplicação? Me lembra de multiplicação. Primeiro Duplo, triplo, quintuplo, sextuplo. Realmente, dá uma ideia. Nonuplo. A gente lembra de multiplicação, né? É verdade. Multiplicativo, multiplicação, não lembro, é a mesma coisa, eu acho. Ele dá uma ideia. Quíntuplo, tinha que dizer quíntuplo. Ele dá uma ideia de multiplicação, né? Por exemplo, os exemplos que o Taimon deu, né, estão corretos. Eu tenho triplo de figurinha. Existe nonuplo, eu ouvi algo. Não sei onde. Não sei se existe ou não nonuplo. Existe nônuplo, né? É o nônuplo. Nonuplo? Ah, tá. Eu pensava que era nonuplo. Nônuplo. Eu A não gente lembro vai onde eu vi. Nônuplo, né? Existe. A gente vai já ver alguns exemplos, tá bom? Então, os multiplicativos dão a ideia de multiplicação. Eu tenho o dobro de figurinhas que meu amigo.
eu tenho triplo de figurinhas que meu amigo, né? É uma ideia de multiplicação. E o fracionário, gente, dá ideia de quê? De Olha, fração, divisão. sabe, eu ia Por falar a mesma exemplo, coisa um do time. quarto, Sabe, um terço. eu ia falar assim, o fração me lembra um pouco de divisão. Só que eu não sabia se era divisão aí eu me lembrei que a gente viu o multiplicativo. Aí eu ia perguntar se o de É divisão. isso. O multiplicativo dá uma ideia de multiplicação. O fracionário dá uma ideia de divisão, né? Um quarto, um terço, Olha, metade. não dá tanta impressão de divisão, o fracionário. Dá a impressão de divisão, deixa eu explicar como. Por exemplo, comi um terço da pizza, né? É uma divisão, é uma parte, você não comeu tudo. Ah, verdade, Comeu verdade. uma parte. Por exemplo, comi metade da pizza. Metade é um numeral fracionário, tá certo? Meio é um numeral fracionário, tá bom? Aí vamos aí Certo. a classificação dos numerais, né? Eu tenho aí os algarismos romanos e arábico, né? Tem o numeral cardinal, numeral ordinal, O numeral... arábico comum. Isso, o arábico é o que a gente usa, né? E o É, numeral, horário que a gente... e o numeral fracionário. Quem é que pode ler para mim? Eu quero uma pessoa para ler o cardinal, uma pessoa o ordinal, uma pessoa multiplicativa e a outra fracionário. Posso ler o romano? Não, o Posso ler aqui? romano, ó, o romano, Posso ler o fracionário? pronto, pode. O Gabriel vai ler cardinal, certo? Não, vamos fazer assim. A Mariane, que tinha pedido para ler, vai ler o romano. Tu vai dizer o romano, a letra e o que ele representa, tá, Mariane? O Gabriel vai ler o cardinal, o Taimo, o ordinal, a Clara, multiplicativo e o fracionário, tá certo? É só tu falar a letra, as letras. Pois Eu sei, então, tia. então, Uhum. então troca com o Taimo. Taimo leu o romano e o arábico, tá certo? E a Maíne leu o ordinal. Vamos lá. Certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, desculpe. Algarismo romano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taimo, eu quero que leia assim, ó. Perdão. Fazendo a comparação, por exemplo. O I é o dois I, né? 2, IV, 4, entendeu? Pode ler assim, normal. Tá certo. I, 1. I, 2. I, 3. IV, 4. V5, VI 6, VII 7, VIII 8, IX 9, X10, XI 11, XII 12, XII 13, XIV 14, XVI 15, XVI 16, XVI 17, XVI 18, XIX 19, XX 20. Eu continuo lendo Pode tudo continuar. certo. XXX 30, XL 40, L 50, LX 60, LXX 70, LXXX 80, XC 90, C 100, CC 200,
perdão, CCC 300, CD 400, D 500, DC 600, DCC 700, DCCC 800, CM 900, M 1000. Muito Posso estar bem. errado. Pra mim, o tava lendo pareceu o Google, ficou muito bom. Deu certo o timer, era assim mesmo, que era para ler, fazendo essa relação das letras, né, com o numeral. Vamos lá, numeral cardinal, Eu? Gabriel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Muito bem, Gabriel. Esses numerais aí, né, são os cardinais, que são os numerais que indicam quantidade. Maiane, Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 100º, 80º, 90º, 100º, 200º, 300º, quadrigentésimo, quinquagésimo, sexagésimo, centésimo, octogésimo e nonagésimo, milésimo. muito bem. Clara, Numeral multiplicativo indica a multiplicação múltipla. Simples. Dobro, duplo, triplo, quadruplo, quintuplo, sextuplo, setuplo, octuplo, nonuplo, decuplo, undecuplo, duodecuplo, 13 vezes. Centuplo. Vou ler o meu agora. Numeral fracionário. Meio, metade, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, onzeavos, dozeavos, trzeavos, 14avos, 15avos, 16avos, 17avos, 18avos, 19avos, 20avos, 30avos, 40avos, 50avos, 60avos, 70avos, 80avos, 90avos, centésimo, duzentésimo, trecentésimo, quadrigentésimo, quingentésimo, quingentésimo, seiscentésimo, setingentésimo, octingentésimo, nongentésimo, milésimo. muito bem. Só uma observação, tá certo, gente? Aí onde tem assim, ó, quadruplo, quintuplo, a pronúncia, geralmente as pessoas falam assim, né? Quadruplo, quintuplo, mas prestem atenção onde é que está o acento dessas palavras, tá certo? Ó, é quádruplo, certo? Quádruplo, não é quadruplo, é quádruplo. É um pouquinho difícil, né? Quádruplo. É Quádruplo. não é quintuplo, é quíntuplo, certo? O Quíntuplo. sextuplo
A gente fala sextuplo, né? Mas não é, é sextuplo, tá? A sílaba tônica, certo? É a antepenúltima. É a antepenúltima, tá certo? Vamos aí, ó. Sétuplo, não é setuplo, é sétuplo, octuplo, nônuplo, undécuplo, duodécuplo, certo? É que nem essas outras, né? Sexcentésimo, septigentésimo, umas palavrinhas bem, né, diferentes. Mas observem isso, tá bom? Quando vocês forem ler ou quando vocês forem escrever esses numerais, Na hora que eu ok? tava falando os 600, eu não sabia como eu ler. Eu buguei, É aí eu fiquei normal. parado. É só prestar atenção no acento dessas palavras que dá certo, tá bom? Vamos lá, próxima página, para terminarmos. E aí, quem é que vai ler? Eu, Pode ler. por oferecer alguma dúvida, é comum encontrar os números ordinais e multiplicativos representados por expressões como fiquei na posição 50 no concurso, quinquagésimo, é assim que eu leio? Lugar. Ele ganhou 10 vezes o salário na ação judicial, o décimo do salário. Os números variam em gênero nas seguintes situações. Apenas os cardinais 1 e 2. Um carro, uma casa, 2 carros, 2 casas, 20 e uma lojas, 42 academias, etc. Os ordinais, primeiro lugar, quinta visita, 10º colocado, 70º chamado, apenas o fracionário o fracionário meia porta. Ô, professora, o fone da senhora tá mutado. Verdade, obrigada. Muito bem, Caio. Agora Como é vamos. que fala 50º lugar? Eu perguntei, a senhora tava com o fone desligado. Você leu correto, tá certo? É 50. Nossa, Professor, praticamente quase todos, se não todos os números ordinais, né, os números ordinais mesmo, eles são, são palavras proparoxítonas, né? Isso, a maioria, né? São São alguns. Só. Aí o que é que ele Por traz? exemplo, aqui, 50º. Vigésimo, né? Vários são proparoxítonos mesmo. Muito bem observado. O que a gente pode observar aí também nessas informações que o Caio leu é que, às vezes, né, nos números, quando a gente vai dizer, por exemplo, né, posição 10 ou posição 50, como tem aí, como a pessoa, né, muitas vezes não sabe que é quinquagésimo, aí diz o quê? Na corrida eu fiquei ao invés da pessoa dizer assim, na corrida eu fiquei na 50ª posição. Como é que a pessoa diz? Na corrida fiquei na posição 50. Por não conhecer, aí a pessoa vai e fala isso, né? Troca. Por isso é interessante a gente ver essa lista, certo? Em casa, vocês vão fazer a página 253, tá certo? Em diante, mas aqui a gente vai 252 ou 256? 253, tá bom? Até a 255, tá bom? A 252 é para fazer? Vai fazer agora, certo? Certo. Quem é que pode ler aí essa questão? Eu. Eu, tia. Maiane pediu primeiro.
Maria, tu lê até a F e o Gabriel lê da G até a L, tá certo? Certo. Vamos lá, Maria. No processo de formação de palavras, alguns numerais fornecem material para a criação de palavras em que a ideia de quantidade pode ser facilmente percebida. Nas palavras a seguir, indique qual é a ideia de quantidade presente. A. Bicampeão. E aí, algumas palavras, né, da nossa língua, elas dão essa ideia de quantidade. Bicampeão, dá a ideia de que número, gente? 2. 3? Bicampeão. Bi. O Brasil é bicampeão. 2. 2. Isso. Aí vocês vão escrever a palavra 2, tá certo? Não é para colocar só o número, é para escrever. Escrevam aí 2. B, Pode Maíra. falar. Próximo. Ó, B. Bivalente. 2 também. E aí, gente? Bi? Valente? 3 ou 2? 2 Dois. também, né? Quando vocês ouvirem alguma palavra que tem esse bi, tá certo? É 2, tá bom? A ideia de 2. C, monomotor. Oh, desculpa. 9. Né? Eu faço mal, Nancy. Monomotor, vocês saberiam? 9. 9. Não, não é 9. Monomotor, mono. Vocês não lembram o que é a palavra mono? Dá 90? ideia? 90? Oxi. Ó, a palavra monossílaba. Tem quantas sílabas? Uma. Então, mono Não. quer dizer o quê? Tinha me esquecido. Só por conta desse mono. Tá bom? Quando vocês virem alguma palavra com bi, é 2. E com mono, é 1. Tá certo? Ok. Agora vamos lá. D. D, Maíra. Dezena. 10. 10. Muito bem. Letra E, Maiane. Centenário. 100. 100? Centenário, né? 100. É 100. E 100 F, tia. 100 é com Tia, essa. pode repetir, eu saí sem querer. só um minuto. Vamos lá. É a primeira questão, tá, Thay? Bicampeão, Sim. dá a ideia de 2. Bivalente, dá a ideia de 2. Monomotor, 1. Dezena, 10. E centenário, 100. Tá certo? Aí, tia, eu escrevo por extenso ou só um número? Por extenso. Letra F. F. Pentacampeão. 12? 5. 3? Não, 5. 6. 5. Acertei. O Brasil é pentacampeão. Foi campeão 5. 5 vezes. Agora, Gabriel. Binóculo. 8. 8. Não, gente. Não, é 8. É 2. É 8. Né? É 2. 20? 8 é 2. Só 2. Ih, mano, eu vi o óculo, eu pensava que era 8. Nossa. Por causa do bi. É 2, tá certo? Bi é 2, né? Binóculo. É. H. Trifling. 3. 3, né? 3. Eu ia falar 3, eu falei 3. E, gente. Vai, Gabriel. Aí é 6. 6. Hexágono. É aquela forma geométrica que tem 6. 6 lá. 6. Tudo tem hexa, 6, tá certo? 6. É isso. J. O hexágono tem 6 lados. É, vai. Continua. Tá bom. 4.
Prato. Quadrado. 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 Tamanho. 4 lado. 4. Semicírculo. 7. 3? 0? 2? Não, deixa eu falar para vocês. Eu tenho um círculo todo e eu tenho um semicírculo. É a ideia de quê? Metade. 2? Metade. Na verdade, né? Metade. Tá certo? Metade. E o último, Terceirização. 3. 3. terceirização, 3. 3. 3. Ei, tia, vai ficar pra casa da 253 até 257. Até Não, 256. 253 a 255 só. Certo? 253 e 255. Isso. Certo. Oi. A senhora não A tia explicou pode nada falar. do sair não, né? Que deu um problema aqui. Não tem problema não, tá bom? Oi, Ô, tia, Letícia. a senhora Oi. pode falar FAG de novo? A F e a G? A F é 5, tá certo? E a G é... A F é 5 e a G é 2. F, 5 e a G, 2. Tá bom? Tia Bruna. Obrigado. Oi, Damile. A senhora poderia falar novamente a B e a E? Posso. A B, bivalente, é 2, tá certo? Quando tiver alguma palavra com esse prefixo bi, é 2, tá bom? E a F é pentacampeão, né? Pentacampeão é 5, tá certo? Essa palavra penta aí significa 5 vezes, ok? A E, tia Brena. A E é 100, centenário, 100, tá certo? Pessoal, atividade 253 a 255, tá certo? Principalmente essa questão. Ok. Fiquem com Deus. Beijo e até Tchau, amanhã. tia. Tá bom? Até amanhã. Tchau. Tchau, tia. Fique com Deus. Vocês também. Agora de quem é aula? É, o Senaí. Senaí. Mano, Mas vocês você sabem, pergunta. Cada professor também. A gente acabou de falar. Prestou atenção, não? Se lascou-se. Tá gravando.